Agora já estamos ao vivo. Estamos só aguardando aqui o governador Zema. Vai ser um bate-papo muito agradável. E vamos lá. Aguardando aqui o governador Zema entrar na live. E aí, governador? Tudo bem, Prazer. Romero? Prazer é todo Prazer nosso. enorme falar contigo. Prazer é todo meu. Eu é que fico muito satisfeito de ver um candidato aí na região norte do Brasil querendo levar os valores do Partido Novo, que nós tanto prezamos e sabemos que pode dar resultado, que pode melhorar muito o Brasil e cada um dos estados e cidades também. Ah, não há dúvida. E eu quero lhe dizer, governador, que o senhor nos inspira, viu? Não só os nossos valores, as nossas posturas, os nossos princípios, mas é muito interessante e muito legal vê-los na prática. Isso a gente acompanha aí na sua gestão em Minas. Isso tem nos inspirado muito, tem sido um exemplo a ser seguido. E eu falo que nós não estamos fazendo aqui nada de excepcional, nós estamos fazendo aquilo que o Manual das Boas Práticas orienta, que é sempre economizar, que é sempre tratar bem o cliente, olhar as necessidades do cliente, que no caso é o cidadão, né, quando se diz respeito ao Estado, e tentar fazer o máximo com o mínimo de recurso. Mas o Estado no Brasil, Romero, infelizmente, ele nunca olhou muito esse lado de gestão, esse lado de produtividade, e realmente precisamos levar adiante essa mudança. O Estado no Brasil, pelo porte da nossa sociedade, pela riqueza que o país gera, ele é extremamente oneroso e custa muito. Eu sempre falo que tem pessoas que deixam de dar comida para seus filhos por causa dos impostos que nós pagamos para estar sustentando um Estado que é gigantesco. Aliás, que gasta mal. Eu acho que se ele arrecadasse o que ele arrecada, mas gastasse da forma adequada, nós teríamos uma educação maravilhosa, uma assistência médica muito boa e uma segurança e justiça bem superior a que nós temos. Então, se continuasse cobrando o que cobra, mas gastando bem, já faria uma grande diferença. E você já trabalhou bastante no setor privado e sabe, empresa mal gerida vai à falência. Mas Estado mal gerido, eu costumo dizer, manda a conta para a sociedade pagar. Esse é o problema. E é por isso que nós somos defensores da livre iniciativa, do livre mercado, né? De que o governo, a nível federal, atue mais na área da educação, da saúde, né? Da segurança, e deixe que as outras áreas sejam cuidadas pela iniciativa privada, exatamente pelo que o senhor nos fala agora, que arde aonde? Arde no CPF do sócio. Agora, quando é na questão pública, né, ele deixa a conta para o contribuinte e vem de forma dolorosa, aumentando impostos, usando muito mal os recursos. É por isso, governador, que nós defendemos que seja feita sim a reforma tributária, mas acompanhada da reforma administrativa. Porque o Exato. Estado brasileiro, ele é como um obeso de 300 quilos que come 30 quilos de comida todo dia e diz que vai emagrecer. Nós precisamos, sim, fazer a reforma tributária, mas, acima de tudo, enxugar o tamanho do Estado para que a gente possa ter sobra no orçamento para fazer os investimentos nas áreas que são necessárias. Concordo plenamente. E além de comer 30 quilos de carne, ele está tirando da mesa de quem não tem. Esse é que é o problema, porque nós somos um país pobre, mas o setor público no Brasil, ele tem uma diferença com relação à renda média da população muito maior do que outros países. Tanto é que aqui o sonho de todo jovem dos seus 20 e poucos anos é passar num concurso público. Em outros países, o sonho das pessoas jovens é empreender, é ir para o setor privado. Aqui
Infelizmente, o setor público assumiu essa característica de ser o grande emprego dos sonhos. Mas quem sustenta a sociedade é o setor privado que paga impostos. Eu falo para os meus secretários, todas as reuniões que eu tenho aqui no governo de Minas, eu sempre digo, toda vez que vocês estão gastando R$ 1 a mais, uma família carente está deixando de colocar R$ 1 de mantimento na sua despensa. É o que acontece no Brasil. Nós precisamos começar a ter esse entendimento. No setor público, pelo que eu percebo, sempre houve, Romero, uma noção de que o dinheiro aparece naturalmente, que ele não foi extraído da sociedade, que há recursos infindáveis. Isso é que eu percebo, conversando com muitas pessoas que estão no setor público há muito tempo, mas nós estamos aqui exatamente para mudar esse tipo de visão. Porque quando o setor público gasta muito, a sociedade é que acaba pagando. Eu falo que não existe recurso público, né? Existe o recurso privado extraído da sociedade pelo governo. E eu acho incrível o que o senhor falou, é exatamente o que eu penso. Eu tenho alguns sonhos, né? E um deles é ver as famílias não enfiando seus filhos para prestar concurso público, mas estimulando seus filhos a terem os seus próprios negócios, a gerar os seus sonhos, a construir as suas empresas. Que nós sabemos, né, como gestores privados, que quem gera emprego nesse país é o empresário, é o investidor. E a gente precisa ter um ambiente mais harmônico, mais adequado, para restabelecer um parâmetro fundamental que é da economia, que é a questão da confiança, né? É isso que o Brasil precisa ter. Eu acho que a gente, desde o governo federal, aos governadores, como é o seu caso, né, e os prefeitos, tem que construir um ambiente de negócios que seja menos hostil. É muito hostil para o empresário. Nós temos que nos tornar inimigos número 1, governador, da burocracia, porque a burocracia alimenta a corrupção. Nós temos que ter a coragem de transformar todos os serviços públicos ao alcance do celular, né? Você poder 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias do ano, você poder acessar, matricular seu filho na escola, marcar uma consulta, pegar o exame, ou seja, pagar o IPTU, ou pagar algum imposto, ou abrir uma conta em banco, ou seja, seguir os bons exemplos, como é o caso lá da Estônia, um país 100% digital, e que os seus cidadãos se sentem perfeitamente servidos e não ficam muito preocupados se o imposto é alto, desde que ele receba algo em troca e serviços de qualidade. Agora, no Brasil, você paga muito imposto e, ao mesmo tempo, ainda tem que suportar a escola dos filhos, saúde que não funciona, educação que não tem qualidade, transporte coletivo absurdo. Eu vou só lhe dar um dado, governador. Manaus tem 2.200.000 habitantes, quase agora, né? Estamos chegando a isso. E só em menos de 12% da cidade é servida por esgoto. Olha só como a nossa máquina da saúde é terrivelmente onerada. E a gente viu isso agora no Covid, na era Covid. Quantas vidas custou isso, que levou Manaus a fazer enterros em valas coletivas, porque a máquina da saúde já estava em caos, né? E isso mostra por que nós temos que ter gestão pública eficiente. E o contribuinte e as pessoas esperam isso. Concordo plenamente, Romero. E como você disse, precisamos de uma reforma tributária. Eu menciono que não seria até para reduzir impostos, que nesse momento vai ser muito difícil qualquer queda na arrecadação de impostos devido aos gastos extraordinários que nós estamos tendo com a pandemia. Mas só de simplificar, só de dar segurança para quem empreende, para quem paga impostos, já é um avanço extraordinário. Porque hoje uma empresa, muitas vezes, precisa ter lá uma equipe de 15, 20 pessoas para estar tratando da questão fiscal, tributária. E se nós estivéssemos em outro país, talvez 3, 4 pessoas seriam suficientes. Então, toda empresa no Brasil
tem um custo oculto. Eu gosto muito desse termo que o presidente aqui da Federação das Indústrias utiliza. É um custo que não aparece, mas que ele existe, porque você tem de prestar tantas contas, preencher tantos formulários para todos os níveis, municipal, estadual, federal, que você precisa se cercar de uma equipe ali tão grande de especialistas e muitas vezes até contratar terceiros também, que muitas vezes, dependendo do porte da empresa, você não consegue ter toda essa estrutura. E quando contrata, fica mais nítido esse custo, porque quando está trabalhando ali no dia a dia, muitas vezes você acaba encarando aquilo com naturalidade. Então, essa reforma é extremamente necessária e a reforma administrativa também. No Brasil, o funcionário público tem muita gente boa, eu estou tendo a oportunidade agora de conhecer, muita gente capacitada, competente, ética, bem intencionada, eu diria até que são a maioria, mas tem o contrário também. O problema é que quem passa num concurso público adquire um direito eterno. Ele só vai perder essa oportunidade se cometer algum erro muito grave. E eu enxergo que o ideal seria a cada 4 anos ter um concurso para reconduzi-lo ao cargo. Ele mostrar que ele está atualizado, que ele está com bom desempenho, e os 5% piores cederem espaço para uma nova leva. Dessa maneira, o patamar de desempenho iria melhorar de forma extraordinária, porque aqueles que têm pior desempenho iam se sentir totalmente ameaçados e iriam estar melhorando. Então, é necessário que algum mecanismo seja criado nesse sentido. Estabilidade, sim, mas para os bons, para os ruins, não. E tirar 5% a cada 4 anos não é muita coisa, não. Você sabe disso. Nenhuma empresa privada tem uma rotatividade tão pequena quanto isso aí, como nós estamos falando de coisa de 1% ao ano. Toda empresa ela tenta reter talentos. É natural, pelo desempenho, né? É um sistema meritocrático. O que eu costumo também dizer, governador, que nós temos alguns cânceres aqui no país, mas 2 deles saltam aos olhos. É a questão da estabilidade, né? Eu acho que não dá para rever direito adquirido, até porque isso é uma questão jurídica muito complicada, mas daqui para frente, quem entrar no serviço público não deveria ter estabilidade, deveria sim ter o seu desempenho acompanhado. E se não é atendido, se o governo não pode pagar, deveria ter o direito de poder demitir, como é o caso da iniciativa privada. E outra questão da reeleição, né? Porque nós, do Partido Novo, condenamos a pessoa a se tornar político profissional. Mas o que a gente mais vê aí é o camarada sentar na cadeira e começar a tomar uma série de ações, não aquelas que são necessárias para atender quem o colocou lá, né? Mas para buscar a sua reeleição usando a máquina pública. Isso gera uma série de transtornos e causa passivos terríveis para a sociedade. Então, se a gente pudesse combater isso, eu acho que quem ganharia muito seria o país, né? Mas, ou seja, democracia é isso e a gente tem que conviver com ela e ir aprimorando ao longo dos anos. Exatamente. Essa questão que você menciona, eu sempre viajei muito pelo interior de Minas, devo conhecer aqui umas 500 cidades, Minas tem 853, e já vi muito ocorrer aqui em Minas. Muitas pessoas já me falaram, isso chegou até mim, até não foi uma conclusão minha não, mas tem quase que um ditado no interior o seguinte: a pessoa tentou a profissão A, deu errado, tentou a profissão B, deu errado, tentou empreender, deu errado, tentou faculdade, não deu conta, aí ele resolve ser candidato. E por acidente pode ganhar uma eleição. E aí ele está feito na vida. Ele que nunca conseguiu fazer nada, acaba muitas vezes ganhando uma eleição, porque esse tipo de pessoa tem tempo, tem facilidade, muitas vezes, de estar entrando em contato com as outras, e ali ele consegue encaminhar a sua vida, mas recebendo e não oferecendo nada. Esse é que é o problema.
são pessoas que não têm o que oferecer. Então, quem vota, eu falo no Brasil, tinha de analisar o currículo da pessoa, o que ela já fez, o que ela já proporcionou, porque promessa, você tem boca, eu tenho boca, a gente faz. Agora, analisar o histórico, o que você fez e eu fiz, é outra história. Por coincidência, né, tivemos hoje a saída do ministro da Educação, que está um pouco dentro desse contexto, né? Ele colocou informações ali que não estava totalmente 100% corretas e acabou custando caro para ele. Mas o que vale realmente é aquilo que a pessoa fez, muito mais do que promessa. Eu até na minha campanha falei muito. Quando alguém chegar prometendo muito, desconfie, porque o Estado nosso está quebrado e nós não temos condições de fazer nada. Estamos, quando muito, conseguindo manter em pé aquilo que já existe. As estradas estão mal conservadas, os prédios das escolas a mesma coisa, e gente prometendo ponte nova, estrada nova, então fica totalmente fora da realidade. É verdade, governador. Isso me fez lembrar aqui, Minas tem mais de 850 cidades, né? E o estado do Amazonas tem 62 cidades, né? Só que no tamanho do nosso estado aqui é continental, acho que cabe 2,5 Minas aqui a nível territorial. Olha que contraste incrível, né? Eu sei que aí em Minas agora deve estar fazendo frio, talvez esteja aí uns 15 graus. Exato. E aqui, nós estamos aqui em pleno verão, né? Nós temos só 2 estações, que começa dezembro, vai até maio, que é o período das chuvas, e depois de maio, de junho até novembro, é o período do verão, propriamente dito. Então, quando começa a fazer frio aí no sul, sudeste, é muito gostoso aqui, porque entra um verãozão, um céu maravilhoso, e só é vida, né? E é muito bom para trabalhar, para soltar os empreendimentos, especialmente para mim, que milito muito na área da construção, né? Então, a gente gosta muito desse período aí, procura preparar os empreendimentos no verão para poder enfrentar a chuva e assim vai. Esse país é incrível, né? Exatamente, é muito grande. O estado do Amazonas é o maior do Brasil. E tem uma população, uma baixa densidade demográfica, né? Nós temos qualquer coisa em torno aí de 4,5 milhões de habitantes, né? Para o estado continental é muito baixo. Mas agora, ao invés de nós pensarmos em estradas, porque o Manaus não tem ligação terrestre com o restante do país, você chega aqui ou por avião ou pelo rio, né? Pelo vindo de Porto Velho, pega o rio Madeira, ou vem de Belém, subindo o rio Amazonas, né? Ou então, nós temos um sonho aí da BR-319, o governo federal tem prometido isso e a gente acredita que ao longo dos próximos anos essa integração terrestre vai acontecer, porque isso vai promover a redução do custo de vida aqui em Manaus. O estoque em trânsito vai reduzir de 20 dias para 2. Isso certamente vai impactar o custo aqui da cidade, né? Que recebe muito insumo de fora. Então, essa é uma peculiaridade nossa aqui. A outra, governador, eu quero lhe dizer que muita gente desconhece o modelo Zona Franca e acha que isso tira recursos da União. Isso não é verdadeiro. Para você ter uma ideia, os incentivos que estão aqui, eles são baseados no imposto de produtos industrializados e no imposto de importação. Então, o governo federal abre mão de 22 centavos daquilo que ele não teria, porque se não produzir, não vai ter, e entra no cofre dele 78 centavos depois, quando a produção acontece. Então, é um modelo muito exitoso, manteve a floresta em pé, hoje cerca de 4% do território do estado do Amazonas só é desmatado, e pelo Código Florestal poderia chegar a 20%, né? E foi capaz de gerar mais de 100 mil empregos diretos ao longo dos últimos anos, um faturamento de 25 bilhões de dólares também acompanha a história da Zona Franca, nesses 53 anos de existência da Sulframa, e é um modelo que vale a pena entendê-lo. Ele gera 500 mil empregos diretos e indiretos, dos quais 85 mil estão aqui em Manaus, e 250 mil estão aí em São Paulo.
produzindo componentes e insumos para as empresas instaladas aqui. E é por isso que eu defendo, governador, que a Zona Franca não é de Manaus. A Zona Franca é do Brasil. Todo brasileiro, na época da universidade, por exemplo, deveria vir aqui, através do projeto Rondon, passar um período aqui na Amazônia, conhecer a nossa realidade. Isso iria permitir ainda mais a integração e o entendimento desse país tão diverso que é o Brasil. Sem dúvida. Eu já tive o prazer de fazer visitas aí, conheci as fábricas da Toshiba, da Samsung, da Honda, que fabrica motos, e não me lembro quais outras. Eu conheço e realmente é um distrito industrial gigantesco que faz toda a diferença para qualquer cidade do Brasil. Em qualquer capital faria uma diferença gigantesca e é um exemplo, como você disse aí, bem sucedido de empreendimento que gera emprego e que acaba preservando o meio ambiente. Mas eu queria te perguntar, Romero, você vai ter aí quantos candidatos a vereador para estar aí te ajudando? Então, nós poderíamos ter mais de 60 candidatos, mas nós vamos ter 13, né? Foi os que passaram o processo seletivo. A gente sabe que o novo ele tem um critério, né? Mas que é bastante interessante, né? Então, para você poder se tornar um candidato a qualquer cargo, né? Prefeito, vice-prefeito, como vereador, como é o caso agora, você tem que se habilitar no processo seletivo. Eu fiz esse caminho juntamente com o meu vice, fomos habilitados, a gente se sentiu muito honrado com isso, e também os nossos postulantes, a vereança, também ficaram muito orgulhosos por terem passado nesse processo seletivo. Isso vai ser ótimo. Nós temos condições de fazer vereadores, e quem vai ganhar com isso é a cidade, porque esses vereadores têm uma boa capacidade de raciocínio, são pessoas do povo, são pessoas que exercem atividade nas mais diversas, na iniciativa privada, na gestão pública, e com certeza tem condições de fiscalizar o executivo com bastante critério e também propor leis adequadas para a gente poder avançar. Nós temos um objetivo aqui em Manaus, governador. Nós queremos, nosso objetivo, 2/3, 10, 20. É até fácil de memorizar. Nós queremos que 2/3 da riqueza aqui seja produzida fora do polo Zona Franca. Porque o risco hoje é muito alto de concentrar nosso modelo econômico lá. A curto e médio espaço de tempo, não tem nada que vai substituí-lo. Então a gente tem que preservar o modelo Zona Franca e, em paralelo, não ficar na nossa zona de conforto, não, mas em paralelo a isso, implementar piscicultura, turismo, polo digital, biotecnologia, mineração, para que a gente possa ter faturamento de bilhão. Então, se o polo hoje produz, se o dólar tivesse a R$4 ou R$5, 100, 25 bilhões de dólares, nós estamos falando aí de um faturamento de 125 bilhões de reais. Nós queremos produzir 250 bilhões de reais de faturamento nos outros segmentos. Para isso, nós temos que nos tornar inimigo número 1 da burocracia, nós temos que informatizar tudo, nós temos que colocar serviços digitais, nós temos que dizer para o investidor: venha se instalar em Manaus que você vai receber licença ambiental rápida, nós vamos ter dinheiro barato de fomento, nós vamos abrir a sua empresa, nós vamos contribuir com o seu plano de negócio, e você tem que empregar e deixar o seu negócio aqui. E nós vamos lhe dar um ambiente adequado, vamos trabalhar para melhorar a logística, vamos integrar o país aí, pedindo com o governo federal para fazer a 319, para melhorar os nossos portos, para fazer uma segunda pista no aeroporto aqui, que o modal aéreo é muito importante. Grande parte dos produtos que são feitos aqui, que agregam valor, são transportados pelo modal aéreo. Ou seja, nós nos tornamos apaixonados por essa cidade e nós queremos inseri-la entre as 10 melhores cidades para se viver, entre as 20 melhores cidades para se fazer negócio. Por isso que a gente costuma dizer do 2/3, 10, 20, que veio do CODES, um Conselho de Desenvolvimento aqui privado, que nós ajudamos a ser constituído algum tempo atrás. Até o mês passado eu estava presidindo o CODES e eu me licenciei para poder não misturar as coisas e me dedicar a esse projeto político. Muito bom. E você já havia participado da vida pública alguma vez, Romero?
Não, não. Nunca fui candidato a nenhum posto da iniciativa pública, né, da gestão pública, mas agora nós estamos numa idade, né, governador, que a gente ainda tem muita vitalidade, a gente gosta de pedalar, correr, nadar, praticar esporte, a gente leva uma vida saudável, levantamos cedo, né, estamos acostumados a enfrentar as batalhas da iniciativa privada, né, no jargão assim, bem popular, encostar nossa barriga no balcão para fazer negócio, porque se não faturar, não mantém o negócio sendo lucrativo, e sem lucro você não prospera. E a gente quer pegar essa bagagem que a gente acumulou na iniciativa privada, pegar as boas práticas lá e colocar a serviço das pessoas. Eu olho a sua conduta aí como um exemplo a ser seguido. Não quero saber de salário, a gente quer saber de servir. Nós não queremos saber de qualquer tipo de indenização ou de benefício. Nós vamos trabalhar com o nosso carro. Quando tiver que viajar, nós vamos viajar com o avião comercial, porque pode ter avião, governador, que fatura bilhão. Né? Quem não fatura bilhão não pode ter avião, vai andar de avião comercial como outro qualquer. E é assim que a gente entende. O exemplo tem que vir de cima. E é por isso que nós estamos nos colocando à frente aí desse projeto. Muito bom. Você falou do turismo aí em Manaus. Eu tive a oportunidade, não sei se está funcionando ainda, se opera o Hotel Tropical e aquele outro que ficava no Rio Negro, Ariaú. Que notícias que você me fala? Bom, elas não são notícias boas, porque esses dois hotéis, eles fecharam. Né? Olha que coisa. Os dois hotéis. Né? E eu posso dizer para o senhor que eu curti muito esses hotéis. A primeira vez que eu vim a Manaus, eu até estava falando hoje numa coletiva de imprensa que teve às 17 horas de Manaus, que todos os pré-candidatos foram apresentados hoje aqui à cidade. Né? E eu estava mencionando que a primeira vez que eu vim aqui a Manaus, eu fui a esses dois hotéis. Ao Tropical, na Ponta Negra, é um hotel maravilhoso, poderia até abrigar um cassino lá, é um resort. Né? Depois eu tive o privilégio de construir. Ele está fechado, mas hoje ainda foi construído um prédio, né, um Tropical, chamado antigo Tropical Business, tem um resort, que o senhor deve ter conhecido, Sim. É um horizontal, e foi construído um prédio, um Tropical Business, na época, que eram flats. Né? Esse ainda está operando, mas o Tropical Resort está fechado. E o Ariaú Jungle Palace, que fica a cerca de 1 hora de lancha, subindo o Rio Negro, né? Que é um local belíssimo, né? Recebeu pessoas aí do mundo todo. Ele foi fechado a questão de 2 anos atrás, o proprietário faleceu e aquilo virou um espólio de família, só restou o terreno. É uma tristeza. Mas nós temos uma visão, governador, de transformar Manaus um destino turístico internacional. Tá? O que o Brasil recebe de turistas por ano, alguma coisa em torno de 6 milhões, nós queremos receber em Manaus. Isso é 10% do que Orlando recebe. Orlando recebe 60 milhões de turistas por ano. E metade não vai lá para ver o Mickey, não, tá? Metade vai lá, turismo de negócio, turismo esportivo. Se faz isso lá, com as nossas belezas naturais aqui, nós temos condição de fazer também. Com toda certeza. Eu tive aí já algumas vezes, fui com os meus filhos e realmente não falta atração. O encontro das águas, o hotel no meio da floresta, isso foi o pouco que eu vi aí em 4, 5 dias que eu fiquei. E tem muito mais, me parece que tem cruzeiros também pelos rios aí da Amazonas, não é isso? Eu não conheço, nunca participei, não. Tem cruzeiro, sim. E uma das coisas que nós enxergamos, nós temos que inserir Manaus no roteiro internacional de cruzeiros. Todos os dias, Manaus deveria receber 3 cruzeiros e despejar aqui no nosso porto 10 mil turistas. Isso ia ser fantástico, governador. Nós íamos gerar muito emprego, né? Ia gerar guias, ia consumir a nossa culinária, os serviços. Nós temos que condição de criar um circuito turístico, inclusive usando hidrovias, com 7 estações hidroviárias,
nós temos condição de fazer toda aquela população que habita na orla do Rio Negro, porque Manaus está na orla esquerda do Rio Negro, né? 20 quilômetros para baixo do centro, o Rio Negro se encontra com os Solimões, e para mim ali começa o Amazonas, né? E vai até a Foz, lá em Belém. E se nós pegarmos da zona leste, lá no Puraquequara, a primeira estação hidroviária, fizermos uma segunda estação hidroviária no Porto do Ceasa, depois em Educandos, depois no Porto Central de Manaus, que é lá no Ródeo, depois no São Raimundo, na Ponta Negra e fechando no oeste, lá na Marina do Davi, nós vamos ter condição de ter um sistema hidroviário que vai servir não só aquelas pessoas que precisam se deslocar no seu dia a dia, moradores aqui, como o turista que vier aqui, ele vai se integrar com o rio através de um barco adequado, nos terminais, nos moldes que acontece em Veneza, acontece em Nova York e outras cidades. Ou seja, nós temos que pegar os bons exemplos e aplicar aqui em Manaus. Isso vai ser fantástico e a gente tem esses sonhos, né? Muito bom. E queria te perguntar, dos 13 candidatos a vereador, quantos são mulheres? 4. 4 mulheres. São todas muito bem preparadas, são pessoas assim de um bom currículo, pessoas simples, pessoas que estão buscando entender, não só as mulheres, quanto os homens também, né? Buscando entender a dor das pessoas, né? Muita gente olha para o Partido Novo, governador, e acha que o Partido Novo é muito elitizado. Não tem nada disso. Nós estamos encontrando um discurso adequado para entender a dor das pessoas e dizer para essas pessoas mais humildes da periferia que a saída passa pela educação de qualidade, não pode ter assistencialismo. Nós estamos aqui para dar, assim, atender as necessidades básicas das pessoas, na alimentação, na moradia, mas, acima de tudo, que vai transformá-los é a educação de qualidade, né? A gente vê que os nossos pais, eles permitiram que nós fôssemos melhores do que eles. Não é no ter, é no ser como pessoa, né? Particularmente no meu caso, eu nunca estudei escola paga, sempre estudei escola pública, né? Mas fui estudar escola paga depois, em pós-graduação, na Fundação Getúlio Vargas e tudo mais. Mas, até então, sempre estudei escola pública, que era muito boa em Ribeirão, né? E depois eu fui para a escola militar lá em Campinas, depois a AMAN, Instituto Militar de Engenharia, e depois eu vim para Manaus. Ou seja, educação é uma ferramenta que transforma a sociedade. Sem dúvida. Romero, e por último, o que te levou para Manaus? Foi a vida no Exército ou teve algum motivo? Você que nasceu no interior de São Paulo. Pois é, governador, eu era caipira, né? Nasci aí em São Joaquim da Barra. A culinária nossa aí é muito parecida com a culinária mineira, que é uma das melhores do Brasil, né? Sim. E quando eu tinha 18 anos, eu estava no primeiro ano da academia militar, uma tia minha que era chefe de crediário aí de uma loja de eletroeletrônicos, não sei se o senhor conheceu, a Modelar. Lembra dessa? Ribeirão Preto, lembro muito. O Pelé foi garoto propaganda dela, eu recordo, era criança. Verdade, verdade. A minha tia era chefe de crediário lá, e ela um dia falou comigo: Romero, comprei um pacote turístico da então CVC, era uma empresa pequena, depois veio se tornar uma gigante do turismo, né? Ela comprou um pacote e me trouxe para cá nas férias, no meio do ano da Academia Militar. E eu, quando cheguei aqui, eu fiquei apaixonado por essa cidade. Eu disse: olha, um dia, se eu puder, eu vou morar aqui. E aí, no 5º ano do IME, ele leva a gente para visitar várias unidades do Exército aqui no Norte. Nós viemos em Manaus e eu falei exatamente, reforcei aquela frase: olha, se ao final do curso abrir a cidade de Manaus, eu vou escolher vir para cá. E assim foi. Abriu lá a escolha e as cidades, e eu pude escolher, vim para Manaus e nunca mais saí daqui. Eu estou há 30 anos, tenho 5 filhos, 4 netos, eu era caipira e me tornei caboclo aqui da região, estou perfeitamente integrado e me sinto muito bem aqui, governador. E quero dizer que quem ama, nós somos apaixonados por essa cidade, né? E quem ama, cuida. E é por isso que nós estamos nessa luta, nessa caminhada. Eu também quero lhe fazer uma pergunta antes da gente terminar. Eu vi que quando o senhor assumiu o Estado,
o Estado estava com muitas dificuldades, não vou dizer que estava quebrado, porque a realidade é essa mesmo, né? Mas as dificuldades, dívidas de bilhões, né? E tinha 21 secretarias, o senhor pegou essa máquina perdulária, né? Ineficiente, e transformou isso em 12 secretarias, escalou bem o seu time. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso também, porque isso nos inspira e certamente nós pretendemos seguir esse caminho. Exatamente, Romero. O Estado, durante a última gestão, ele se transformou num cabide de emprego em escala industrial aqui. Como você disse, nós reduzimos de 21 para 12 secretarias, conseguimos reduzir no Estado 55 mil cargos. Vou repetir, 55 mil. Pouquíssimas empresas no Brasil têm essa quantidade de funcionários. E hoje o Estado funciona melhor do que funcionava. Mas nós ainda não conseguimos, apesar de todo o esforço, equilibrar o orçamento do Estado. O Estado ainda gasta mais do que arrecada, mas já está na Assembleia Legislativa aqui de Minas o nosso projeto da reforma previdenciária e também reforma no Estatuto do Servidor Público. Com essas reformas, a médio e longo prazo, o Estado vai conseguir ter um equilíbrio novamente. E eu tenho dito que o maior interessado nessa reforma é o próprio servidor público, porque aqui em Minas, há 5 anos, ele recebe o salário atrasado, parcelado. No meu governo, eu consegui fazer um avanço. Pelo menos eu consegui dar a previsão de data de recebimento, sempre atrasado, mas pelo menos dava a previsão até a pandemia. Paguei o 13º salário de 2018, que o último governo não pagou, o ano passado, parcelado em 11 vezes. Então, o servidor, o aposentado, a pensionista do Estado vai ser o maior beneficiado com essa reforma, porque da forma que está, não é sustentável. Outro absurdo que chegou a acontecer aqui, que nós já resolvemos, é que o servidor público chegou a ficar sem assistência médica aqui, porque o Estado não pagava clínicas, não pagava laboratórios, e com isso as portas foram fechando. Desde meados do ano passado, nós já restabelecemos esses convênios, acertamos essas dívidas, e o mais vergonhoso de tudo, que eu até como mineiro tenho um pouco de constrangimento de falar, que o último governador fez, foi se apropriar indevidamente do recurso de 240 mil servidores públicos que fizeram empréstimos consignados. O último governo descontou esse valor do salário do servidor público e, em vez de pagar os bancos, se apropriou desse valor e o nome de 240 mil servidores públicos foram para o SPC e Serasa. Mas, no ano passado, nós conseguimos renegociar e já quitamos com os bancos. Então, o que eu recebi aqui foi esse tipo de herança. Um problema atrás do outro e, gradativamente, nós estamos aqui sanando. Mas a grande questão é a reforma da Previdência. E eu falo que ela não é para o meu governo, ela é uma reforma para os próximos governos, porque o potencial de economia só vai se concretizar daqui a 10, 15, 20 anos, e não nos próximos 2, 3 anos, quando eu ainda estarei aqui como governador do Estado. Eu imagino que o senhor é um homem muito tranquilo, que para conseguir dormir com tantos problemas assim, tem que ser muito abençoado por Deus para poder enfrentar os problemas. E é uma verdadeira maratona, né, governador? Isso não é uma corrida de 100 metros, é uma maratona, mas eu tenho certeza que a causa é nobre e isso está sendo muito bem cumprida, porque tem solução. Por mais difícil que a questão seja, né, tem solução, às vezes não consegue ser nada imediatista, né? É preciso ter seu tempo certo, mas eu tenho certeza que as pessoas aí de Minas, elas têm aquela sensação de que
o governo está em mãos de pessoas corretas, sérias, patriotas e que têm boa fé. Não basta só ter competência, não basta só escalar o time adequado, como eu tenho certeza que o senhor fez aí, que a gente também pretende fazer aqui no momento adequado, né? Mas é preciso, acima de tudo, ter boa fé, ter compromisso em servir, né? Aliás, quem não vive para servir, não serve para viver. Nós Exatamente. estamos aqui nesse bate-papo aqui tão agradável, não poderia deixar de mandar um abraço para o meu xará e seu irmão, o Romero, né? Isso. Me convidar para vir aqui, comer um peixe, conhecer um pouco mais aqui da nossa terra, dos nossos costumes, né? Antes também eu quero deixar um abraço forte aqui para todos os nossos postulantes, o meu vice, o Félix Ferreira, todos os nossos candidatos a vereadores, pré-candidatos a vereadores, que são pessoas incríveis e vão dar um choque de competência quando dentro do pleito eleitoral chegar lá. Quero mandar um abraço especial também para o Direito ao Amazonas e para o Instituto Ajuricaba, que não tem medido esforço para poder implantar e divulgar as medidas liberais na economia e favorecer a iniciativa privada. Muito obrigado, governador, pelo seu exemplo de vida. Eu é que agradeço, Romero. Sucessos aí na campanha, você, seu vice, toda a equipe de vereador e conte conosco aqui. Naquilo que eu puder ajudar, estarei aqui à disposição. Vai ser um prazer. Tudo de bom. Um abraço. Boa noite. Quando for, eu vou comer um torresmo e tomar uma cachaçinha mineira aí. Vamos sim, qualquer hora marcaremos. Um grande abraço. Até logo. Um abraço, boa noite. Fica com Deus. Boa noite.